Olá pessoal, vamos dar continuidade, ao nosso programa. Na primeira aula eu falei para vocês que a gente ia lidar com muita informação, né? Uma quantidade muito grande de informações. E como é que a gente faz para lidar com tanta informação? A gente precisa saber de tudo, a gente vai ter que estudar cada software, cada elemento que a gente vai lidar. Não é? Vai ter que estudar tudo, saber tudo? Não, claro que não. Na verdade, a gente vai ver isso um pouco também aplicado aos instrumentos musicais. Não é? Quando você estuda um instrumento musical, você não necessariamente precisa fazer um curso para cada instrumento musical que você estuda. Né? Então, os multi-instrumentistas são aquelas pessoas que tocam mais de um instrumento, porque tem gente que tem mais facilidade com certo tipo de instrumento. Eu tenho certeza que vocês minimamente tocam mais do que um instrumento, né? Eu, por exemplo, sou pianista de formação, mas eu também toco violão, eu toco viola de arco. Então, meus instrumentos normalmente são instrumentos contrabaixo, né? Meus instrumentos são instrumentos de cordas. São os instrumentos que eu me sinto mais confortável. É possível que que haja entre vocês quem toque mais de um instrumento de sopro, por exemplo. Há também aquelas pessoas que tocam mais de um instrumento de qualquer tipo, né? Então, todo mundo, em alguma medida, consegue tocar mais instrumentos do que aquele instrumento principal seu, aquele que você se dedicou, né? E isso acontece, de certa forma, por uma intuição sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, que são as ontologias, né? O que é uma ontologia e para que ela serve, então? Vamos lá. Bom, uma ontologia, nesse caso da gente, é uma ferramenta para que a gente possa lidar com o excesso de informações. O uso das ontologias, esse uso serve para a gente organizar as informações disponíveis, facilitando a recepção de novas informações. Ele amadurece o conhecimento também, né? Ajuda a gente a consolidar aquilo que a gente já aprendeu sobre determinado assunto, reduz a curva de aprendizagem para novas descobertas e reduz o estresse psicológico, uma vez que a pessoa deixa de se angustiar por não estar atualizada. Né? Essa busca, essa angústia que muita gente vive por aí por querer estar atualizado o tempo todo, né? Isso é um problema. E é desnecessário. Ninguém precisa, na verdade, porque a gente já sabe que a gente lida o tempo todo com dados e esses dados estão o tempo inteiro ao nosso redor. Quando os dados deixam de ser irrelevantes, ou seja, quando os dados começam a ganhar uma relevância, eles se transformam em informação. Mas essa informação não necessariamente precisa ser armazenada, toda ela. A gente só precisa armazenar aquela que vai ser útil de uma maneira no longo prazo. A gente tem memória de curto prazo e memória de longo prazo, né? E aquilo que a gente vai usar para a vida toda, essa informação é a informação não perecível. Existem aquelas informações que são perecíveis, existem aquelas informações que são não perecíveis. Um exemplo popular de informação perecível são as notícias, né? Uma notícia é uma informação que a gente não precisa decorar isso pro resto da vida. A gente precisa compreendê-la quando a gente se depara com ela e em algum momento ela vai ser guardada não na nossa mente, ela vai ser guardada em arquivos. Você pode, em qualquer momento, acessar essas informações nesses arquivos para recuperá-las. Né? Então, também eu comparo isso ao trabalho de quem faz blogs com assuntos políticos e com assuntos jornalísticos. Né? Quem escreve um blog, ou quem tem um vlog, né, um blog no YouTube, por exemplo, que tem que estar produzindo um material praticamente todo dia, né, para poder. Então, eu acho que talvez vocês conheçam alguns desses blogs. E esse pessoal produz material todos os dias, ou melhor, produz conteúdo todos os dias. E conteúdo, aí é uma discussão se é uma forma de informação ou uma forma de conhecimento. E a gente deixa isso para outro momento, mas o fato é que esse pessoal produz conteúdo o tempo todo. Todos os dias, quero dizer. Enquanto, por exemplo,
um conteúdo, por assim dizer, um conteúdo que seria mais de longo prazo seria o conteúdo artístico. Perdão. É possível que você acesse através do YouTube, por exemplo, vídeos ou gravações, músicas de muito tempo atrás, né? O artista fez aquele material naquele momento e hoje ainda é válido. Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento de longo prazo. Um conhecimento musical, normalmente, isso que nós fazemos, a produção musical que nós fazemos, ela tende a ser um conhecimento de longo prazo. Enquanto as informações perecíveis, né, do dia a dia, mesmo dos macro momentos, assim, mesmo do que acontece no Brasil, digamos assim, desde 2016 até agora, né, quando teve o golpe, aquela coisa toda, mesmo nesse momento, aquelas informações são perecíveis, a gente não vai estar o tempo todo lidando com elas, né? Então, a gente não significa esquecimento. O que é perecível é aquilo que perde relevância. E o conhecimento que não perde relevância, né, aí a gente chama esse conhecimento de informação, ou melhor dizendo, informação de longo prazo. Então, a compreensão de ontologia vai ajudar a gente a poder armazenar as informações, esse excesso de informações que chegam, para a gente poder decidir, né, de uma maneira consciente até, o que é que vai servir e o que é que não vai servir. O que é que nós queremos de uma informação. Muitas vezes você chega diante de um software novo e você não sabe exatamente o que é que você quer dele, né? Então, a ontologia vai te ajudar a responder essas perguntas. Mas como é que a gente faz, então, para entender um pouquinho de ontologia? Para fazer isso, para tentar fazer com que vocês entendam, eu vou levar vocês até o museu, tá certo? A gente vai ver algumas imagens agora, só um minuto. Ok, vocês estão vendo aí agora então essas imagens, né, de instrumentos musicais antigos. Eles estão no museu e normalmente essas imagens elas estão com uma redoma de vidro, né, para proteger do público, para o público não pegar, não tocar e coisas desse tipo. E eu vou descrever esses instrumentos já para vocês, tá certo? Então não se preocupe, Amanda, mas eu só quero que de uma maneira introdutória vocês tenham a percepção de instrumentos antigos, instrumentos às vezes até primitivos, né? Curiosos, e são instrumentos que são também manufatura, né? São feitos pelo ser humano, né? E aí eu fico me perguntando, e eu gostaria também que vocês perguntassem, vocês sabem todos esses instrumentos, o nome deles, por exemplo, a origem dele? Por que existem tantos instrumentos diferentes? Será que o que a gente já tem não seria o suficiente? Por que nós criamos novos instrumentos? E por que nem sempre aproveitamos os instrumentos que já foram criados? Será que isso é verdade também? Será que a gente não usa tantos instrumentos que já foram criados, eles ficam obsoletos? Não é? O que é que faz um instrumento ficar obsoleto? Você conseguiria tocar esses instrumentos mesmo sem ter feito um curso deles? São perguntas que vão te ajudar a pensar melhor sobre essa questão que eu quero trazer, e depois a gente vai fazer uma ponte disso daí com os softwares, tá certo? Mas notem, a ontologia ela vai te ajudar justamente a conhecer os instrumentos, mesmo que você não saiba todos os nomes, não é necessário saber tudo sobre cada um desses instrumentos, mas ela vai te ajudar a entender o que é que compõe esses instrumentos e organizar essas informações de maneira que você possa utilizá-la a seu favor no futuro. Então, o que é ontologia? Ontologia, a palavra em si, ela vem do grego, né, e significa onto, significa ente, ou melhor, ser, em outras palavras, como no sentido de seres. Não é o que são seres? Seres vivos, seres animados, seres inanimados, aquela coisa. A palavra logia, vocês já sabem. Logos significa, para a gente vai traduzir aqui como estudo, tá certo? A ontologia, ela começou a ser usada mais pela metafísica.
Só que é muito comum na academia a gente usar um conhecimento de um lugar por analogia para outros lugares também. A gente extrapola desse conhecimento. A gente pega modelos de um lugar e traz para outro lugar. E é o caso do que a gente está falando. Então, em metafísica, a ontologia significa simplesmente o estudo do ser enquanto ser. Então, por exemplo, perguntas como: o que faz com que uma faca seja uma faca, por exemplo? Quer dizer que todo instrumento cortante é uma faca? Não. Toda faca é um instrumento cortante? É uma outra pergunta. Que pode ser que sim, mas também alguém pode dizer não. Eu tenho a faca, também existe faca cega, né? Pois bem, sendo assim, então o que é que faz com que uma faca seja uma faca? O que é que faz com que a gente identifique uma faca? Então isso é uma abordagem metafísica que começa com os objetos inanimados, depois vai se desenvolver para pensar sobre os animados e sobre, finalmente, o ser humano, os seres humanos. O que é que faz da gente um ser humano? Essa é toda a ocupação da metafísica. Só que ela também não é tão simples, não é tão simplória, melhor dizendo. Ela vai para outros momentos também, como um discurso ou um diálogo entre a ontologia e entre a deontologia. Enquanto a ontologia escreve o ser, escreve aquilo que é, a deontologia descreve aquilo que deveria ser, ou como o mundo deveria ser. Então, uma abordagem ontológica é uma abordagem que quer ser, digamos assim, realista, entre muitas aspas, realista. E uma abordagem deontológica é aquela que pretende dizer como é que deveria ser o mundo, ou como deveria ser determinado aspecto de determinada coisa. Então, tudo isso daí não interessa pra gente nesse momento, porque isso está no campo da metafísica, que é uma parte da filosofia. Também esse tipo de conhecimento ele foi utilizado em programação de computadores. Então, se você for estudar, por exemplo, uma linguagem de programação chamada Java ou Python, são linguagens de programação que são chamadas de orientadas a objeto. Significa que essas linguagens de programação elas procuram os aspectos mais pragmáticos da maneira como os seres humanos interagem com os mais diversos objetos e querem trazer esse modelo para a computação e facilita a modelagem. De certa forma, é mais ou menos o que a gente também tem interesse aqui. A gente tem interesse com a ontologia de extrair um modelo que possa explicar bem determinado objeto e desse modelo a gente poder guardar e expandir, fazer comparações, expandir ou eliminar possibilidades para não... quando a gente tem muitas alternativas. Então, é uma utilidade muito próxima dessa que a gente usa com a programação de computadores. Também, a ontologia é utilizada em educação. E aqui talvez nos interesse um pouquinho mais, só que vocês devem estudar isso provavelmente lá nas disciplinas do Centro de Educação, né? Aquelas disciplinas maravilhosas. E vocês vão se deparar com elas quando for estudar, por exemplo, a taxonomia de Bloom. Eu explico somente rapidamente daqui a pouco, em alguns slides à frente, o que é isso. Tá certo? Mas é só porque a gente tem uma ideia do que significa ontologia. Mas como é que a gente faz ontologia na prática? Vamos seguir aqui alguns passos para poder entender na prática como é que a gente faz uma abordagem ontológica para poder aprender algum aspecto, algum software, algum instrumento musical, qualquer coisa. A ontologia não se aplica somente à música, não se aplica somente à informática, ao aprendizado de informática, se aplica a diversas coisas, vocês vão entender. Bom, partindo dessa proposta de passo a passo, né, o primeiro passo é respondermos a 3 perguntas. O que é determinado objeto? A segunda pergunta é: o que tem esse objeto? Ou, em outras palavras, ele é composto de quê? E a terceira pergunta é: o que é que esse objeto faz? Então, notem, quando eu pergunto o que é esse objeto, eu estou
eu posso expressar isso através de um substantivo, né? O que é isso? Isso é eu defino. Então, e a segunda pergunta, o que compõe esse objeto? Em outras palavras, também poderia dizer assim, o que é que caracteriza esse objeto? Uma característica pode ser expressa em adjetivos, né? E o que faz um objeto, né, qual é a ação que a gente espera dele, pode ser expressa em verbo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma caneta. O que é uma caneta? Bom, uma caneta eu posso definir, Rodrigo Luna, tá certo? Estou definindo aqui como um objeto cilíndrico, pequeno, que cabe na mão e ele é dotado da possibilidade de escrever, então ele se emprega, né? O emprego dele é na escrita cursiva. A gente usa uma caneta para escrever num papel, tá certo? Estou dizendo, eu já disse aqui, o que é o objeto e o que é que ele faz. Mas ainda falta responder a pergunta do meio, a segunda pergunta. O que caracteriza esse objeto? Bom, o objeto ele tem um atributo chamado tinta. Toda caneta tem um atributo chamado tinta, ou cor da tinta, que a gente também pode dizer que é a cor da caneta, né? Então toda caneta ela tem esse objeto. E essa tinta é da cor que a gente vai usar naquele papel, no determinado papel. As mais comuns são azul, preta e vermelha, mas elas podem ter diversas outras cores também. Então, uma pessoa que está conhecendo pela primeira vez uma caneta, ela pode até se deparar com uma caneta azul, escrever bastante, depois usa uma preta, depois uma vermelha, mas se um dia ela se deparar com uma caneta de cor amarela, ela ainda assim vai identificar aquela caneta como uma caneta, né? Ainda ela, mesmo sem ela ter nunca visto na vida, nem ninguém ter falado para ela o que é uma caneta, que aquilo é uma caneta, ela vai pegar, vai examinar e ao responder essas duas perguntas, as duas últimas perguntas, né? Se ela pega um objeto, se ela vê que o objeto é cilíndrico, se ela vê que o objeto se destina a escrever, o que ele faz é escrever. Só a única diferença, a única novidade é que a cor dele é amarela. Bom, essa pessoa vai dizer, não, isso aqui ainda assim é uma caneta e vai utilizar aquela caneta, né? Então, a gente faz associações quando a gente estuda alguma coisa nova, quando a gente se depara com um objeto novo. No caso da caneta, nós saímos classificando como tal todos os objetos cilíndricos, pequenos e que se destinam a operar a nossa escrita cursiva. Nós identificamos o objeto como o mesmo, ainda que diferentes instâncias possuam materiais diferentes, cores diferentes e até formas diferentes. Então, por exemplo, imagina que você tem uma caneta Bic aqui, eu tenho, que tem o tubo transparente. O tubo que também faz parte da característica da caneta. Então, supostamente, vamos assumir que lá na primeira pergunta eu respondi, uma caneta é um objeto cilíndrico pequeno que é composto de um tubo. Dentro desse tubo tem um bulbo, e esse bulbo é que transporta tá cheio de tinta. Aí, uma caneta, ela tem tinta. Sempre uma caneta tem tinta, tá certo? Então, mesmo que uma caneta, eu tenho uma caneta aqui que seja transparente, mas dá para ver o bulbo que é azul. Alguma outra pessoa pode ter uma caneta metálica completamente fechada ao tubo. E uma terceira pessoa pode ter uma caneta de criança, daquelas que tem bichinho, coisa desse tipo, bem colorida, cheia de alto relevo, baixo relevo e coisas desse tipo. Ainda assim, nós conseguimos identificar os três objetos como uma caneta. E nós sabemos como utilizar, porque sabendo utilizar um objeto, a gente vai acabar descobrindo como utilizar os outros. Há também o caso daquelas canetas que são de tampa e outras canetas que são de clique, né? Demora, e até é engraçado essa situação, mas é comum. A gente, quando pega uma caneta muito chique, a gente não sabe se ela é de clique, ou se é de tampa, ou se ainda tem uma terceira, que é aquela que vira
Você dá um giro no corpo da caneta, né? Da metade para cima você bota para um lado, da metade para baixo você bota para o outro lado, fazendo esse giro para poder a caneta aparecer e se tornar funcional. Então, essa é uma outra maneira da gente usar a caneta, né? Mas de qualquer forma, qualquer uma das três maneiras, a gente descobre rapidamente como é que faz e a gente opera o que ela se propõe a fazer, né? Que é escrever. Então, por mais que alguém se enrole um pouquinho para poder descobrir como é que a caneta funciona, logo a pessoa vai e desenrola, digamos assim. Esse processo todo é um processo que pode ser descrito como uma ontologia. As canetas fazem parte de uma classe bem abstrata chamada instrumentos de escrita. Então, dentro da classe instrumentos de escrita, uma classe enorme, abstrata, que não tem somente caneta, eu posso usar tinta com o dedo para escrever. Eu posso usar lápis para escrever. Posso escrever de diversas formas, né? Posso usar uma pena para escrever. Uma pena de ave, por exemplo, com tinta. E, modernamente, ou nos dias de hoje, a gente usa caneta também para escrever. Então, dentro dessa classe de objetos que podem escrever, objetos dotados da capacidade de escrever, a gente faz um recorte para a caneta. E dentro dessa outra classe, agora uma subclasse, chamada canetas, existem canetas dos mais diversos tipos, e a gente vai fazendo um recorte também aí. Eu vou dizer assim, de todas as canetas, eu quero aquelas que têm tinta azul. E aí eu já reduzi bastante o universo de canetas para somente ter uma abordagem de uma outra classe, uma nova classe agora, uma subclasse, um outro nível, né, abaixo daquele, que é o das canetas que tem tinta azul. E aí agora eu posso fazer um outro recorte, na verdade, dizer, eu quero as canetas que têm tinta azul e são e usam tampa. Pronto, então eu vou excluir todas aquelas, inclusive, que têm um funcionamento mais complicado. E vou deixar somente todas aquelas que usam tampa. Aí eu chego para fazer ainda mais um nível de corte para entender essa ontologia que eu estou fazendo desse meu instrumento, né? Afinal de contas, a caneta é uma ferramenta, portanto um instrumento. Justamente eu chego agora e digo assim, eu agora quero todas as canetas que são de tinta azul, que usam tampa e que tem cilindro transparente. Aí eu vou eliminar ainda mais essa quantidade de possibilidades para algumas marcas, somente poucas marcas, que vão ter essas características. E aí eu posso chegar agora e fazer mais um recorte, dizer, agora eu quero todas as canetas azuis, todas as canetas de tinta azul que usam tampa, que tem cilindro transparente e que estejam na minha mão. Pronto, aí só tem uma possibilidade. E essa última possibilidade a gente chama de instância. Tá certo? Dentro de uma cadeia ontológica, a última instância é aquela mais pragmática. Então vejam que eu fiz um corte aqui imaginário do mais abstrato até o mais concreto. Não é possível, para mim, nesse momento, não é possível ser mais concreto do que ter uma caneta azul na minha mão, com aquelas características que eu falei para vocês. Então, através de uma ontologia, eu descrevi um momento onde tenho essa caneta, né, que está aqui na minha mão. Bom, e no caso dos instrumentos musicais? Eu devo lembrar que os instrumentos musicais, antes de serem musicais, eles são instrumentos, ou seja, são ferramentas. Então, o que interessa a gente agora é entender o que é que faz de um instrumento, de uma ferramenta, um instrumento musical. E aí você exclui tudo aquilo que não é um instrumento musical exatamente. E isso vai ter implicações, inclusive naquelas imagens que eu trouxe para vocês, porque no meio lá
tem naquele museu que eu fui, tem um relógio cuco, aqueles relógios antigos, e esse relógio é enorme, e ele está no meio dos instrumentos musicais. E aí minha pergunta para vocês é, um relógio cuco é um instrumento musical? Então é a pergunta que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. Se tivéssemos em sala de aula, seria uma longa história de discussão. Eu vou seguir adiante. E vou mostrar para vocês uma ontologia que eu fiz aqui dos instrumentos musicais, tá certo? Não é uma ontologia completaça, ou seja, não fiz com todos os elementos possíveis. Na verdade, eu fiz uma ontologia e escrevi isso no mapa mental. Inclusive, para mostrar para vocês como é que a gente usa os mapas mentais. Eu vou usar aqui o meu software para mapa mental, vai ser o MindMaple, mas você pode usar o FreeMind, o Freestyle, tem um monte de outros softwares que eu já falei para vocês e vocês já devem estar, acredito que a essa altura vocês já devam estar usando os mapas mentais de vocês. Pronto, pessoal. Temos aqui um mapa mental, na verdade feito numa ontologia dos instrumentos musicais, feito no MindMaple. Então, nessa ontologia que eu fiz aqui rapidinho para vocês, eu coloquei aqui, olha, instrumentos musicais no centro. Então, eu vou partir já do princípio que nós não precisamos discutir aqui quais são os instrumentos que são musicais. Se uma ferramenta, se um instrumento é utilizado para fazer música, para, compor algum dos elementos que a gente chama de música, e eu vou aqui falar grosseiramente de melodia, harmonia e ritmo, tá certo? Então, se os instrumentos servem para isso, eu vou colocar e vou organizá-los aqui de alguma forma, até achar a instância de um instrumento meu. Tá certo? Então, uma maneira que a gente utiliza convencionalmente, né? A gente utiliza para poder organizar a ontologia dos instrumentos musicais é aquela com relação à fonte de vibração. Qual é o elemento que está vibrando? A gente sabe que som ele é sempre vibração. Agora, o que varia é a maneira desses instrumentos vibrarem, né? O que é que vai vibrar em cada um desses instrumentos. Então, eu vou mostrar aqui de novo as imagens do início. Olha aí, a gente tem instrumentos de sopro, no caso aqui, tem diversos instrumentos que a gente não sabe muito bem. Eu vou assumir que a gente não está sabendo diferenciar muito bem uns dos outros. Então, tem um monte de instrumentos que uns não tem corda, não tem nada, mas os outros têm corda. Outros, a gente dá para ver que tem que soprar, né, para tocar. Então aqui tem uma gaita de fole, por exemplo, né, um negócio de sopro cheio de flautas. Só que tem outros que não tem um tubo. A gente vê que esses instrumentos que são parecidos, né, ou melhor, os instrumentos que são de sopro, eles têm algumas coisas parecidas. Eles têm um bocal ou um local onde a gente coloca a boca para poder soprar. Né? Já outros instrumentos têm cordas, e aqueles instrumentos que eu falei de sopro não tem cordas. Já outros instrumentos não tem nem cordas, nem tem local para a gente soprar, mas eles têm uma membrana. Né? E outros instrumentos ainda são aqueles que não tem corda, não tem membrana, não tem nada para soprar, mas também são instrumentos musicais porque quem vibra é o próprio instrumento. Então, voltando lá para a tentativa de fazer uma ontologia daqueles instrumentos, eu posso pensar que tem instrumentos que são de cordas, tem instrumentos que são de membrana, tem instrumentos que são de sopro ou de ar, né? E tem instrumentos que não são nenhum desses três. E, portanto, eles se enquadram naquilo que a gente vai chamar de idiofones, porque o próprio corpo do instrumento é o que vibra.